Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor, no dia 4 de março, o presidente Jair Bolsonaro recebeu na porta do Palácio do Planalto o humorista Marvio Lúcio, mais conhecido como Ceará, e que interpreta o personagem Bolsonaro. Tratava-se, na verdade, de uma ação promocional da nova grade da TV Record. No mesmo dia, havia sido divulgado que o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil em 2019, cresceu 1,1%. Qual a sua avaliação desse fato? Vamos à forma e depois ao conteúdo. O presidente é questionado sobre o PIB do Brasil, que teve um crescimento muito modesto, talvez até não tenha tido crescimento no ano passado. E a forma qual é? Em vez de responder, leva um palhaço, passa para o palhaço a coisa, e da mesma forma que no ano passado perguntou o que é Golden Shower, pergunta o que é PIB. Esse é um tipo de atitude de deboche que o presidente tem adotado sistematicamente em relação às coisas sérias. É muito grave porque estamos num momento muito difícil de nossa economia, de nossa vida social, com um país rachado por conflitos, em boa parte provocados justamente pelo grupo do presidente da República, pelo chamado Gabinete de Ódio, e o presidente apenas acirra a situação, apenas agrava a briga e leva então uma pessoa que vai debochar disto. Uma questão muito séria. O mais grave nisso me parece ser o fato de que há uma parte da população, talvez pequena, 10%, 15%, se diverte com isso. Pessoas que de alguma forma ficaram tão decepcionadas com a política, têm tanta descrença de tudo, que elas se sentem, acham isso engraçado, acham isso divertido. Eu tenho visto comentários de pessoas favoráveis ao governo sobre notícias de jornal, que é muito claro que elas nem leram as notícias de jornal e que elas já estão declarando que a notícia diz isso, que está errado, etc. Então esse é um ponto muito ruim, que o debate público brasileiro, sobretudo no que depende do governo, é muito ruim. E se nós olhamos a atitude dos vários ministros, mesmo um dos ministros considerados sérios, que seria o ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, a gente vê que uma atitude dele bastante comum é irritação, a ameaça, a gritaria, o que não corresponde absolutamente ao papel que deve ter alguém que deveria acalmar as pessoas e fazer que elas sentissem que o país pode crescer, etc. Isso eu dizia quanto à forma. O senhor falou da forma. E quanto ao conteúdo, professor? Questão do PIB. O PIB subiu 1,% neste ano. O problema é que toda vez que nós temos notícias de PIB, não se diz se é o PIB per capita ou se é o PIB bruto. É bom lembrar que o Brasil cresce demograficamente 1 e pouco por cento ao ano. Já cresceu mais, já cresceu 2%, 3% ao ano. Mas é comum quando os países ficam mais envolvidos que modere-se o crescimento populacional e, portanto, ele cai para uma faixa de 1 e pouco por cento. Mas se o Brasil estiver nessa faixa e se o PIB estiver sendo divulgado sem considerado per capita, isso significa que é possível que o nosso PIB não tenha crescido nada este ano. O fato dos jornais não explicarem isso é uma falha da nossa imprensa. Deveria ser a primeira coisa a dizer, é per capita ou é bruto? Agora, o Brasil tem necessidades gigantescas na saúde, na educação, na economia. Nós temos uma dívida social enorme, nós somos um país atrasado, mesmo pelos padrões do século XIX e XX, quanto mais pelos do XXI. Século XIX e XX eu estou dizendo, você ter emprego para todo mundo, residência para todo mundo, ter uma educação boa, que começa na Europa e nos nossos países vizinhos do Cone Sul no final do século XIX. Isso é a pauta do século XIX e XX. A pauta do século XXI é você ter inteligência, ter informática, ter tudo isso que leva a um salto gigantesco que o Brasil não está dando. Para ter isso, nós temos dois caminhos. Nós precisamos, os dois requerem dinheiro. Num dos casos, você tem que aumentar o PIB, sensivelmente, bastante. Outro caso e talvez as duas tenham que vir juntos, é você tributar de quem pode pagar. Quer dizer, há 3 alvos da tributação, basicamente: a propriedade, a renda e o consumo. A tributação sobre o consumo é injusta, socialmente, porque cobra o mesmo de quem é pobre e de quem é rico. A tributação sobre a propriedade e sobre a renda deveria permitir que os mais ricos pagassem mais, o que no fim das contas até seria positivo para eles, porque um país mais próspero, um país mais justo, um país mais inteligente, produz mais e todos ganham com isso. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, o resultado do PIB de 2019 saiu há alguns dias. O que explica esse número de 1,1%? Tudo bem, Gabriel? Esse baixo crescimento da economia brasileira em 2019, a gente tem o terceiro ano seguido de crescimento entre 1 e 1,5% do PIB, o que é muito pouco. É uma retomada muito lenta. Eu acho que a gente consegue entender esse baixo crescimento da economia brasileira como um problema com elementos estruturais e outros elementos de curto prazo. Se a gente for analisar 2017, a gente estava saindo de uma crise muito forte. Estava lá com o governo Temer, que tinha já perdido força pela questão do escândalo da JBS. Ele tinha feito já algumas medidas importantes, como o teto do gasto, como flexibilização do mercado de trabalho, e estava encaminhando a reforma da Previdência e outras, como a tributária. Mas ele se sentiu, acabou ficando muito fragilizado depois desse escândalo da JBS. Em 2018 a gente teve a greve dos caminhoneiros e o governo foi empurrando em 2018 até finalizar o seu mandato. E teve muita incerteza também nas eleições, que acabou ficando muito polarizada entre dois candidatos, o Bolsonaro e o Fernando Haddad, que não eram os preferidos do mercado e, de uma forma geral, dos analistas econômicos. Então, existia toda essa incerteza em relação a quem seria o presidente, uma expectativa, por um lado, ruim de uma manutenção do governo ou uma volta do governo PT, com as políticas econômicas que a gente sentiu muito fortemente nesse período do governo Lula e principalmente no segundo Lula e no governo Dilma. E, por outro lado, um candidato que era uma incógnita em muitos sentidos. Em 2019, esse candidato assume com uma agenda reformista, mas com um caminhar aquém do esperado em termos das reformas importantes para a retomada do crescimento econômico brasileiro com mais vigor. Agora, com o coronavírus e a turbulência recente, o que esperar para 2020? Quando a gente retoma nessa questão de 2019, a gente percebe que teve uma reforma importante que foi a reforma da Previdência, mas não passou disso. Outras reformas, como a tributária, como a administrativa, são reformas importantes para começar a colocar o país nos trilhos e começar a atacar outros problemas que são relevantes no crescimento de longo prazo, que tem muito a ver com capacitação dos trabalhadores e ineficiência das empresas brasileiras de uma forma geral, da economia brasileira, né? São pontos que precisam ser atacados para o crescimento de longo prazo. Quando a gente olha a atualidade, tem uma incerteza muito grande em relação ao coronavírus. E, por outro lado, o próprio presidente Bolsonaro não ajuda no sentido de tentar fazer uma coalizão para avançar as reformas que são relevantes. Ele fica se envolvendo em desgastes que são desnecessários e que não ajudam, e muito pelo contrário, né? Se a gente tivesse um presidente mais centrado, preocupado em tocar essas reformas de fato, já teria feito isso lá em 2019, né? Não só a previdenciária, mas também a tributária, a administrativa, e avançado nessa questão institucional muito mais em 2019. Então o mercado já está percebendo que o governo tem feito pouco, tem prometido muito mais em termos de reforma do que de fato tem feito, e o presidente não mostra que ele tem uma convicção dessa importância para que o país possa entrar nessa rota de crescimento. E com essa questão do coronavírus, essa incerteza muito grande e o embate do presidente com o legislativo e em alguns momentos com o judiciário acaba atrapalhando e trazendo mais incerteza ainda para o cenário. Então, se alguém vai investir, um empresário vai investir aqui no Brasil, ou alguém lá de fora vem trazer dinheiro para investir no Brasil, toda essa confusão entre os poderes, eu acho que muito puxada pela postura do nosso presidente, acaba sendo muito prejudicial. Se a gente tivesse com a agenda de reformas, de fato sendo colocada pelo presidente, sendo realizada com mais eficiência, com mais rapidez, um presidente mais centrado em fazer as coisas pelo Brasil, a gente de fato estaria numa posição melhor. E com essa incerteza mundial, né, se a gente não fizer a lição de casa, vai ser pior ainda. É claro que a gente tem uma falta de demanda na nossa economia, mas atacar esses problemas acaba sendo essencial até para estimular essa demanda, sobretudo o investimento produtivo. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte.
por Martin Grossman. Professor, o que o senhor compartilha com os ouvintes da Rádio USP nesta manhã? Leila e ouvintes da Rádio USP, compartilho com vocês nessa manhã a primeira atividade que passei para os alunos da disciplina optativa que ministro todo o início do ano, no primeiro semestre. O título dessa disciplina é Estados, Formas e Processos da Cultura na Atualidade. Ou seja, é uma disciplina que tenta entender a cultura contemporânea com recursos, da atualidade, mas também com um referencial histórico conceitual que tem como ponto de partida a teoria da modernidade. A atividade, ela constou do seguinte, ela foi dada para que os alunos tivessem uma experiência cultural antes do início das aulas, Para tanto, então, eu pedi para que eles lessem 2 livros. Um que tem o título de No Enxame, de um filósofo, de um pensador muito interessante que é da Coreia do Sul, mas que teve a sua formação filosófica na Alemanha e é atuante, era da minha geração, é Byung-Chul Han. E o livro, em particular, é No Enxame. A editora Vozes tem publicado vários livros, ele já publicou 16 livros na sua vida, Então foi esse um dos referenciais. O outro é um livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ailton é um líder, ativista e filósofo indígena que se tornou muito conhecido quando, em 1986, fez um pronunciamento na Assembleia Constituinte em Brasília, protestando em defesa dos direitos indígenas. E, para tanto, ele pintou o rosto com tinta preta de genipapo. Essa manifestação se encontra na internet e vale a pena dar uma olhada. As outras atividades são a de assistir o filme vencedor do Oscar desse ano, Parasita, também uma produção da Coreia do Sul. E, por fim, eu pedi para que eles visitassem o MASP, obviamente conhecessem o Acervo em Transformação, que é esse display, essa expografia de vanguarda da Lina Bobardi, mas em particular 3 exposições de mulheres artistas: Leonora Antunes, a Gego, que é venezuelana, de origem alemã, e a brasileira Anabela Geiger. Suas orientações são realmente um grande incentivo para a reflexão crítica, tanto dos alunos como dos ouvintes. São diferentes formatos culturais. A leitura, espero, tenha sido feita de forma analógica, levando em conta até o ritual, Irmos a uma livraria e folhear esses livros e comprá-los, E com isso nos proporcionar essa intimidade da leitura, Da dedicação de um tempo exclusivo para isso, Que também é verdade quando numa cidade como São Paulo e o Parasita está no Belas Artes, então a gente na esquina da Consolação com a Avenida Paulista, então saindo dessa metrópole e adentrando num cinema, na sala escura, assistirmos um filme que comparativamente tem grandes relações com a situação da desigualdade aqui no Brasil. Por fim, essa relação também da cidade com o museu, E em particular no museu como o MASP, que é um museu que dialoga, que tem uma relação dialógica com a cidade, Apresentando produções, nesse caso, das 3 exposições de mulheres, Então são distintas experiências que espero possam iluminar o nosso início de ano, e eu compartilho com vocês para que vocês nos acompanhem nas próximas colunas em relação a cada uma produção em específico. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, o que é a cegueira por desatenção e seu oposto, o poder da observação? Olá, você que me ouve já deve ter passado por situações em que, com a cabeça ocupada com uma lista de coisas para fazer, algumas delas cujo prazo já terminou, mas problemas que vão se colocando, como mudança repentina do tempo, pessoas querendo a nossa atenção imediatamente, fica
extremamente difícil encontrar, por exemplo, a chave do carro na saída de casa, ou tentar entender o que aquele pilar da garagem do prédio está fazendo bem no meio do caminho, quando estamos procurando manobrar e acabamos encostando nele. Essas e outras sensações, como não conseguir ver um arquivo que está claramente sozinho, descansando no desktop, e outras situações, são reconhecidamente as causas que definem a cegueira por desatenção. Na verdade, atenção fragmentada em tantas outras coisas que nos deixa incapaz de notar o que estamos vendo bem na nossa frente. O seu oposto, reconhecidamente, é o poder da observação. É quando, serenamente, com a cabeça desocupada, somos capazes de notar peculiaridades, como objetos nos contornos das nuvens, a beleza de um pôr do sol, ou características que detalham uma fruta, uma flor ou algum outro elemento da natureza. Se estamos bem acostumados com a correria do dia a dia, a enfrentar ou a ter a cegueira por desatenção, esse seu oposto, o poder da observação, é reconhecido como uma característica a ser treinada por Arthur Conan Doyle, um médico escocês, oftalmologista, autor de várias produções literárias e o famoso criador do personagem Sherlock Holmes, que mais deu contornos a essa característica, colocando nesse personagem algumas nuances do que eu havia observado no seu professor de medicina, Joseph Bell. Na fala roubada desse professor e colocada na boca de Sherlock Holmes, ele define, abre aspas, treinei-me para prestar atenção no que vejo. E assim, Bell complementa que a partir da observação e da dedução é possível o indivíduo diagnosticar qualquer caso. Basta treinar e aprimorar, adquirir experiência com a prática. O poder da observação é utilizado e pode ser utilizado não só na medicina, nas pessoas que lidam com a saúde e com a doença, mas em uma série de outras áreas profissionais, onde se procura captar características, principalmente comportamentais, dos indivíduos. Como diz a autora e médica Lisa Sanders, que produz roteiros, por exemplo, do seriado famoso do Dr. House, todo paciente tem a sua história. E, ao treinar o poder da observação, é possível constatar que vivemos, curiosamente, num mundo cheio de anomalias. Na interpretação dela, um mundo, sim, fascinante. Todos podemos aprimorar o poder da observação? De fato, ao treinar a observação e, assim, fazer correlações com características comportamentais possíveis respostas, é possível enriquecer as nossas habilidades profissionais e também para as atividades do dia a dia. Qual o aspecto da fila que vai andar mais rápido? Afinal, essa fruta ou esse produto alimentício está em um bom momento para ser adquirido e ingerido? E assim por diante. São observações, muitas vezes visuais, mas não só, que podem ser trabalhadas e incorporadas ao nosso rol de experiências a serem utilizadas. Eu digo que não só a visão, porque de fato, mesmo a Universidade de São Paulo e outras já deram, por exemplo, diplomas de médico a indivíduos com deficiência visual, que, dentro das suas possibilidades, se tornam excelentes médicos, aprimorando outros sentidos e, da mesma forma, em outras atividades profissionais, o poder da observação trabalhado em outros sentidos também pode tornar os indivíduos muito capazes de fazerem correlações, diagnósticos, tanto na vida prática como na vida profissional. Muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone. Nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, quem foi o físico Freeman Dyson e qual era a sua visão sobre a atuação dos cientistas? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, no dia 27 de fevereiro eu visitei pela primeira vez o Sirius, a nova fonte brasileira de luz síncrotron. Fiquei maravilhado e saí de lá com a convicção de que deveria falar a respeito na Rádio USP.
lembrei imediatamente de algo que li sobre as revoluções científicas. Existem revoluções científicas que são devidas a conceitos completamente novos, em que ideias originais são necessárias para compreender observações experimentais. Outras revoluções são devidas a tecnologias e instrumentos completamente novas, que permitem sondar a natureza de forma inédita, levando a observações que nos obrigam a mudar a forma de pensar. Freeman Dyson escreveu isso no seu livro Imagine Worlds, de 1998. No dia 28 de fevereiro, aos 96 anos de idade, Dyson faleceu. Portanto, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre esse notável cientista e pensador. Voltaria aos Sirius em outro momento. Freeman John Dyson nasceu em 15 de dezembro de 1923, na Inglaterra. Ele se tornou célebre como matemático e físico teórico, com contribuições à teoria da eletrodinâmica quântica, à física do estado sólido, à astronomia e à engenharia nuclear. Ele estudou matemática no Trinity College em Cambridge com o G.H. Hardy. Durante a Segunda Guerra Mundial, aos 19 anos, foi recrutado para trabalhar na seção de pesquisas operacionais da Força Aérea Real. Em 1947, mudou-se para os Estados Unidos com o objetivo de fazer doutorado sob a orientação de Hans Bethe, na Universidade de Cornell, onde tornou-se próximo de Richard Feynman. Entre 1948 e 1949, passou um período no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, seguido por um período na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Em 1951, ainda sem ser doutor, obteve uma posição de professor em Cornell, que deixou para assumir um posto permanente no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde permaneceu até o fim. Dentre as maiores contribuições de Dyson está o seu trabalho para demonstrar que diferentes formulações da eletrodinâmica quântica, a teoria física que descreve a interação da matéria com a radiação eletromagnética, eram equivalentes. Havia grandes dificuldades com o entendimento da teoria nos anos 1940 e 3 cientistas fizeram grandes contribuições, o japonês Tomonaga e os americanos Schwinger e Feynman. Nas palavras de Dyson, em entrevista à Quanta Magazine em 2014, ele não inventou nada de novo, apenas usou sua habilidade matemática para traduzir as ideias de Feynman em linguagem matemática, tornando-as mais acessíveis ao resto do mundo. Como resultado, ele ficou famoso. Dyson foi um rebelde da ciência? Essa questão é bem interessante. Nos anos 1940, amigos e colegas o descreviam como alguém tímido e que evitava chamar atenção, mas com um espírito do contra que seus amigos apreciavam, mas que era exasperador para os seus adversários intelectuais. Segundo Steven Weinberg, cada vez que um consenso estava se formando, como gelo na superfície de um lago, Dyson fazia todo o possível para abrir buracos no gelo. Isso explica, em parte, o apoio controverso que Dyson deu a céticos do clima, que levantou diversas polêmicas. Na entrevista à Quanta Magazine, ele aborda esse tópico, afirmando não ser contrário ao consenso em relação às mudanças climáticas, mas colocando-se como neutro. A posição que ele defendeu foi que há muito de desconhecido em relação à ciência climática e que a postura cética esperada de cientistas estava sendo desconsiderada. Em outras palavras, os modelos climáticos que permitem fazer previsões acerca das consequências do aquecimento global possuem muitas incertezas. Isso pode ser exemplificado com as incertezas sobre o futuro da Amazônia, sobre a fração de floresta devastada que é necessária para levar ao processo de savanização. Mas, por outro lado, previsões em escala mais macroscópica sobre as consequências do aquecimento global, feitas pelo IPCC, têm sido verificadas com boa precisão nesses últimos anos. A postura rebelde e inconformista de Freeman Dyson deve permanecer como inspiração. Como ele disse, tive a sorte de ser introduzido à ciência na escola como uma atividade subversiva de jovens garotos. Devíamos apresentar a ciência às nossas crianças hoje em dia como uma rebelião contra a pobreza, o militarismo e a injustiça econômica. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.